Eu estava assistindo um vídeo do canal Planeta Língua, do professor Aldo Bizocchi. Recomendo inclusive que vocês visitem o canal, se inscrevam, que é um canal de linguística que está começando assim que nem o meu. E tinha esse vídeo interessante sobre a evolução da dieta humana, da agricultura e a evolução da fonética, especialmente das fricativas labiodentais, que são os sons da letra F e da letra V, ou seja, o F e o V. E esse vídeo estava falando de uma pesquisa que saiu na revista Science. Já existem outras pesquisas um pouco mais antigas sobre esse tema que falam que a mudança para comidas mais processadas, mais agrícolas, mais moles, alimentos mais facilmente mastigáveis, que se deu após a descoberta da agricultura, após o desenvolvimento da agricultura, permitiu que seres humanos, na verdade, mudassem a configuração de sua mandíbula e assim a mandíbula inferior ela se retraísse um pouco, de modo que os dentes da arcada dentária inferior ficassem como são agora na boca, que tipicamente eles quase que entram na boca, eles ficam atrás dos dentes de cima. Então a gente vê nessa foto aqui a mudança que alguns antropólogos observam em esqueletos antigos em relação a esqueletos modernos. Esqueletos mais antigos tendem a ter os dentes alinhados, os dentes de cima alinhados com os de baixo. Eu aposto que à medida que o povo se torna civilizado, agrícola, a gente passa a morder cada vez mais de maneira irregular. A mandíbula se retrai. E isso, na verdade, permite, ou pelo menos facilita, a produção de sons como F e V, que são os sons onde o lábio inferior se liga à arcada dentária dianteira superior. Então a gente tem F e V. Se você colocar sua mandíbula para frente, né, fica F, V. Não dá muito assim, é mais difícil essa articulação. E ao ver esse vídeo eu comecei imediatamente a pensar nas línguas que eu conhecia. Como pesquisador de diversidade linguística, já estudei pelo menos superficialmente gramáticas de mais de 200 línguas no mundo, 300 línguas, e eu vi que, eu sempre percebi que as letras, os sons, né, F e V, ou eles não existem nas línguas do mundo, ou quando existe só um. Raramente você tem um exemplo de uma língua que tem F e V junto. Geralmente eles ou não existem, ou só o F ou só o V. Nas línguas europeias, línguas germânicas latinas são realmente a grande exceção. Quase todas têm F e V. Normalmente, as línguas eslavas elas têm o V. Mas o F ocorre mais em palavras importadas como um alofone do V, né? Quando o V sofre uma perda na vocalização, por estar no final da palavra encostada numa vogal surda, acaba sendo pronunciada como F. No árabe, só existe o F. Só existe o F, não existe o V. No turco, não existe nenhum. Existe uma aproximante bilabial B. No grego tem ambos já. Mas o grego antigo não tinha, o grego antigo não tinha nenhum. Olha que interessante, começou a ficar interessante, comecei a pensar. E eu vi que na verdade línguas antigas tendem a não ter, a ter muito menos esses fonemas. Então o grego antigo não tinha nem F, nem V. Ele tinha só o E e P. O som que é F no grego moderno era o PH do grego antigo, pá. O chinês tem só o F, não tem o V. O japonês não tem nenhum, ele tem só o E, o W, né? E o som que é grafado como F, na verdade, é uma fricativa bilabial. Fe, Fuji. As línguas da Índia tipicamente não tem ambas, só quando tem palavras de origem persa ou árabe que eles têm um F, na verdade. O V das línguas da Índia, algumas línguas têm V mesmo, mas algumas têm meramente um V, que é a bilabial fricativa. V. Nas línguas da África, as línguas bantu têm F. Mas nem todas, o Swahili tem F, o Zulu acho que não tem nem F nem V. Eles têm V na verdade, o Zulu tem V. O Yorubá tem só F, não tem V. Das línguas indígenas das Américas é muito difícil. Aqui na América do Sul eu não me lembro de nenhuma língua que tenha F ou V. O tupi antigo ficou famoso no Brasil quando um português observou que eles não tinham a letra F, ou seja, não tinham fé, não tinham a letra L, não tinham lei e não tinham a letra R, que não tinha rei. E também não tem a letra V. O tupi não tem V. Eles têm o B, a fricativa bilabial, V. Também Ava, Ibira. As outras línguas indígenas brasileiras também, tipicamente não tem F e V. O Quechua não tem F nem V. O Aymara também não tem F nem V. Então, olhando para as línguas antigas, na verdade, que a gente não tem nas línguas americanas, a gente não sabe a fonética antiga, mas nas línguas da Europa e da Índia a gente tem.
acesso às línguas antigas. A gente vê que no proto-indo-europeu, eu fui dar uma confirmada, foi olhar o inventário consonantal do proto-indo-europeu, que especula ter existido há cerca de 6 mil anos, não tinha Fê nem V, tinha P e B só. Em algumas línguas germânicas o P virou Fê, como nas línguas... Então a gente tem o pater, né, a famosa mutação de pater do indo-europeu para father, de podo para fot, que é foot do inglês, fus do alemão, pé. Então, nas línguas do proto-semítico, eu vi também que não existia nem P nem V. O hebraico antigo tinha só o P e o B. O som que no hebraico moderno é V era B antigamente. E o som que era P hoje era Fê. Aliás, que é Fê hoje era P no hebraico antigo. Quanto mais antiga, mais improvável é a presença de Fê e V. Então eu diria que tem muita promessa essa teoria. Essa teoria é bastante interessante. Eu sempre tinha percebido que esses sons eram estranhos, eles tinham uma distribuição um tanto incomum entre as línguas do mundo. Mas eu nunca tinha realmente parado para pensar. Então, se a gente observar o mapa que eu coloquei aí do WALS, que é o World Atlas of Language Structures, um site que se especializa em fazer mapas que mostram a diversidade das estruturas linguísticas do mundo. Eu achei esse mapa aqui que tinha a distribuição geográfica das línguas que têm labiodentais. A gente vê claramente que nas Américas e na Austrália, a gente vê aqui esse detalhe aqui nas Américas, praticamente não há nenhuma língua que tem labiodentais. Os triângulos e bolinhas em azul mostram línguas sem labiodentais. Os triângulos mostram sociedades que vivem da caça e da coleta. E as bolinhas são sociedades que já adotaram a agricultura, mas a maioria dos casos indígenas na América do Sul são línguas que adotaram a agricultura só muito recentemente. Então realmente há uma correlação muito forte entre sociedades tribais pré-agrícolas, caçadoras-coletoras, e a ausência de lábio-velares. A gente vê que as poucas bolinhas azuis que tem aí, e as menos ainda que são vermelhas, elas estão concentradas nos Andes e no sul do México e algumas partes do Vale da Louisiana e do noroeste do México, que são regiões onde já existe agricultura há muito tempo. Aqui na Austrália, que tem geralmente a população considerada mais caçadora-coletora, seria a mais primitiva, né, do mundo, não havia praticamente agricultura nenhuma entre os aborígenes australianos. A gente vê que a ausência de Fê e V é essencialmente total. Eu vejo uma bolinha amarela aí no meio, mas deve ser alguma coisa moderna, alguma intrusão moderna, alguma anomalia mesmo. E na Papua Nova Guiné, logo acima, também tem muita bolinha azul. Já na Eurásia, a gente vê aqui que realmente, com exceção da região dos Himalaias, um pouco do Sudeste Asiático, as bolinhas vermelhas e amarelas representam a esmagadora maioria, especialmente na região indo-europeia, que você vê da Índia, na Pérsia, na Rússia, na Europa. Na região semítica, também do norte da África e Oriente Médio, quase todas as línguas têm pelo menos uma das duas labiovelares. A África também é muito rica em labiovelares. Fê e V, como eu já disse antes, são bastante presentes, embora não seja tão comum que ambas estejam presentes na mesma língua, mas também aí eu vejo bastante bolinha vermelha, né? Pode ser que minha análise superficial de poucas línguas tenha sido realmente suficiente para ver que é bastante rica em labiovelares, que são justamente as consoantes agrícolas. Ao contrário do que a gente imagina, muita gente imagina que a África era feita de caçadores e coletores até pouco tempo atrás. Isso não é verdade. A África já era um lugar agrícola na Idade Média. Na Idade Média, praticamente há 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, a esmagadora maioria do continente africano já estava ocupada por sociedades agrícolas. Eles não tinham escrita, mas eles já tinham agricultura. Não é à toa que a África só foi colonizada no final do século XIX. Os europeus não conseguiam colonizar a África antes disso, não tinham força para adentrar o continente africano, justamente porque já havia impérios organizados, agrícolas, sedentários, dotados de metal, dotados de gado, exércitos e tudo mais. Então eu diria que essa teoria tem realmente muita base e deve ser correta, essencialmente correta. Há uma correlação clara entre a vida agrícola e as labiodentais e a vida caçadora-coletora e a ausência desses fonemas consonantais labiodentais.